Glória a Deus, como é maravilhoso vermos aquilo que Deus tem nos dado o privilégio de fazer, servindo o corpo de Cristo, servindo o reino de Deus, profetizando vidas. E eu quero convidar você a participar conosco, a fazer parte desse tempo que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, sobre a igreja da Lagoinha. Você pode fazer parte não apenas orando, você pode fazer parte não apenas voluntariando, mas também ofertando, mas também doando dos recursos, para que nós possamos cada vez mais e mais avançar com o reino de Deus, avançar com o propósito do Senhor. Tantas vidas têm sido impactadas, tantas famílias têm sido transformadas. Olha, não apenas aqui no Brasil, mas em tantos países. Já chegamos lá do outro lado do mundo, com a igreja ali para servir, ali para abençoar a vida das pessoas, para ver realmente transformação. Nesse momento aparece aí na sua tela os bancos em que a igreja tem as suas contas e você pode com alegria no seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que o Espírito Santo ministrar em você, deposite, faça a sua transferência e eu tenho certeza que será uma alegria para você ver que o seu dinheiro está sendo bem investido no reino de Deus, profetizando vidas aonde precisa, profetizando vidas onde há morte, onde há destruição, onde é necessário que chegue a vida do Senhor e transforme completamente aquele lugar. Eu quero orar por você nessa hora, que está dando, que está devolvendo ao Senhor seu dízimo, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que com alegria, nesse momento, devolvem ao Senhor seus dízimos, suas ofertas. Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, Pai, que eles façam isso com alegria, que eles façam isso entendendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é aquele que supre cada uma das necessidades dos meus irmãos, que o Senhor multiplique as finanças da tua igreja, que o Senhor multiplique as finanças de cada um dos meus irmãos, que no nosso meio não haja um só necessitado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, graças a Deus. Querido, hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero começar essa palavra hoje. Na próxima Open nós vamos dar continuidade a essa mensagem, uma mensagem em duas partes, mas eu quero te ensinar sobre essa guerra, sobre essa batalha que você vai vencer, a vitória de Deus sobre a sua vida. É tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de avançar e romper nas promessas do Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra de uma forma tão clara que existe uma guerra que nós enfrentamos, existe uma batalha que nós enfrentamos, existe um combate que todos nós precisamos enfrentar. E para que sejamos ou que tenhamos vitória nessas guerras, é necessário que a gente entenda muito bem que combate é esse, como combater esse combate, quais são as nossas armas. Muitos cristãos têm se sentido derrotados, muitos cristãos não estão conseguindo viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para eles, porque no dia mau, no dia da guerra, no dia da batalha, não sabem como lidar com essa batalha, não sabem como guerrear, acham que é como qualquer batalha que se vê nos filmes ou nos cinemas. Não é assim. A palavra de Deus nos ensina este caminho e vamos juntos hoje caminhar pela palavra e aprender aquilo que a Bíblia diz. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12. Nós vamos ler bastante a Bíblia, porque nós vamos caminhar em vários textos da palavra de Deus que trazem essa revelação para nós. Como ter vitória nas guerras. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, instruindo o jovem Timóteo, ele diz assim: combata o bom combate da fé. Olha isso. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo está instruindo o jovem Timóteo, está dizendo para ele: Timóteo, olha, existe um combate que você tem que combater, existe uma guerra que você tem que enfrentar, mas olha, você não vai enfrentar essa guerra de qualquer jeito, e você não vai se envolver em qualquer guerra, você vai combater o bom
combate da fé. 1 Timóteo capítulo 1, nós vemos a mesma instrução. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Paulo diz para Timóteo mais uma vez: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo está instruindo Timóteo, dizendo: Timóteo, a respeito, ou segundo as profecias que foram declaradas ao seu respeito, para que você possa segui-las, eu te digo algo: combata o bom combate. Combata o bom combate. No outro versículo está escrito: o bom combate da fé. Sabe, meus queridos, nós não devemos nos envolver em tudo que é tipo de guerra, nós não devemos nos envolver em tudo que é tipo de ameaça, todo mundo, ou toda circunstância, toda situação que te chamar para briga, você não deve entrar em qualquer tipo de briga, você não deve entrar em qualquer tipo de guerra, você não deve entrar em qualquer tipo de combate. Paulo está dando uma instrução muito específica para Timóteo, dizendo: Timóteo, você deve combater um bom combate, que é o combate da fé. Preste atenção nisso daqui. Se Paulo está falando de um bom combate, é porque existe um combate que não é bom, é porque existe uma guerra que não é boa, existe uma guerra da qual Timóteo deveria se abster, existe uma guerra da qual Timóteo deveria não se envolver. Se você olha aqui no texto bíblico, você vai ver o próprio Paulo falando a respeito de si mesmo, falando a respeito do seu ministério, da sua vida. Ele vai dizer que ele combateu o combate certo. Olha lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É interessante, né, queridos, que todas essas orientações estão sendo dadas para a mesma pessoa, para esse jovem pastor chamado para o ministério, que estava enfrentando grandes desafios. Paulo está dizendo para ele, 2 Timóteo 4, 7, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo, dando o seu próprio exemplo para Timóteo, ele diz: ô Timóteo, eu não me envolvi em qualquer guerra, na minha vida, na minha caminhada, na minha carreira ministerial, eu não fiquei por aí lutando todo tipo de luta que aparecia na minha frente, não, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Essa palavra bom no grego é a palavra kalos, que significa excelente, útil, proveitoso, elevado, insuperável, certo, adequado, recomendado, nobre, aprovado. Olha isso. Quando Paulo está falando do bom combate, ele está falando de um combate que é excelente, que é útil, que é elevado, um combate que é recomendado, que é nobre, que é aprovado. Ou seja, ele está falando de uma guerra que todo cristão deveria e deve se envolver, deve sim partir para a guerra, mas não qualquer guerra, partir para o bom combate da fé. O problema de muitos cristãos não obterem vitória em algumas áreas da sua vida é exatamente esse. Estão combatendo um combate que não é o bom combate. O único combate chamado de bom na Bíblia é o bom combate da fé. O próprio Paulo, ele nos fala sobre este combate na sua carta à igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele nos dá mais detalhes a respeito de como que é esse bom combate. Que combate é esse? Que armas são essas? Que inimigo é esse que temos que combater? Que guerra é essa que o cristão está envolvido? Que guerra é essa que a igreja está envolvida? Efésios capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, vem acompanhando comigo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o verso 18. Paulo fala sobre essa guerra, sobre esse combate, que é o bom combate da fé, e como que devemos combatê-lo. Olha lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. De uma forma tão clara, tão explícita, Paulo começa a explicar, a desenvolver e a trazer para a igreja essa revelação desse combate, de como que podemos combater o bom combate, de que bom combate é esse que o cristão está envolvido. Ele começa dizendo o seguinte: olha, fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se no Senhor. Sabe, meus queridos, ninguém combate o bom combate da fé na força do seu próprio braço. Ninguém combate o bom combate da fé confiando na sua própria intelectualidade, na sua própria inteligência, na sua própria força. É necessário fortalecer-se no Senhor. A primeira recomendação de Paulo é essa: fortalecei-vos no Senhor. Se queremos ter vitória nas guerras, se queremos combater o bom combate, que é o bom combate da fé, primeira coisa, fortalecei-vos no Senhor. A força, ela não é nossa. Não importa o quanto eu posso fazer, não importa o quanto eu seja forte na minha carne, não importa o quanto intelectualmente eu seja inteligente, não importa o quanto emocionalmente eu seja bem resolvido e fortificado, a força não é nossa. Quando falamos de guerra espiritual, quando falamos da guerra em que a igreja está envolvida, não falamos de força física, não falamos de força intelectual, não falamos de inteligência ou capacidade cognitiva, não, falamos de força que vem do alto, da força que vem do Senhor. Se você confiar na sua própria força, você já está derrotado nas guerras espirituais. Se você for para uma guerra espiritual, confiando em você mesmo, confiando na sua própria capacidade, confiando que você é capaz de vencer sozinho, você já entra na guerra derrotado. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa guerra ela é espiritual, a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra ela é espiritual, e se ela é espiritual, eu preciso me fortalecer, não com aquilo que é natural, mas eu preciso me fortalecer no Senhor. Afinal de contas, meus irmãos, em vários momentos na Bíblia, nós vemos Deus sendo chamado de o Senhor dos exércitos. Nós fazemos parte de um exército, sim, mas o nosso general é Ele, o nosso general é o Senhor. A gente até canta aquela canção, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. E é isso, Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente na batalha, é Ele quem nos garante a vitória, é Ele, sim, é o Senhor quem nos fortalece. Entenda isso, Deus não precisa da sua força, Deus precisa da sua disponibilidade. Foi assim com Gideão. Se você se lembra da história de Gideão, foi exatamente assim que Deus fez com ele. Quando Deus levantou de Gideão, por mais que Deus dissesse claramente para ele através do anjo, vai nessa tua força, você vê que em momento nenhum da história de Gideão, Deus usa a força de Gideão para vencer batalhas. Pelo contrário, quando Gideão consegue reunir lá mais de 30 mil homens, Deus reduz o exército para apenas 300.
A estratégia que Deus dá para Gideão não é para eles irem com espadas, com arcos, não, com nada disso. A única coisa que eles vão fazer é gritar, é acender tocha, eles quebrar um vaso. Ou seja, Deus não vai usar a força deles, Deus é quem vai garantir a vitória, é Deus quem vai fortalecer. Eu quero que você entenda isso hoje. As vitórias na sua vida não dependem da sua força, não dependem da sua capacidade. Se você está enfrentando uma guerra, se você está sendo atacado, se a sua família está sendo atacada, ei, não confie na sua própria força e nem ache que você precisa ser muito forte para poder vencer. A única coisa que você precisa é ser totalmente dependente de Deus e receber dele a força. Veja esses textos aqui, olha. Joel capítulo 3, versículo 10. Joel 3, 10. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Uma outra versão diz, diga ao fraco, eu sou forte. Olha só, gente, Deus está convocando o povo de Israel para a batalha, Deus está convocando o povo de Israel para a guerra, mas veja, em nenhum momento Deus diz que aquele povo é um povo forte, mas Ele diz que eles eram fracos, e sendo fracos eles deveriam declarar que eles eram fortes, eles deveriam declarar que eles eram guerreiros. Por que eles deveriam declarar isso? Mesmo sendo fracos, porque a força deles vinha do Senhor. A vitória deles não dependia da capacidade deles. A vitória deles dependia deles acreditarem, deles confiarem em Deus. Olha o que Deus disse para o apóstolo Paulo, olha lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo pôde declarar isso. Quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque ele entendeu que a força dele vinha da graça do Senhor. Ele entendeu que a força dele vinha do próprio Deus. Talvez você olhe para você mesmo, para sua casa, para sua família e se vê muito fraco, se vê debilitado diante da guerra que você está enfrentando. E talvez você ache que tudo vai dar errado, ou que a derrota é certa, porque você se vê fraco diante das situações da sua vida. Mas ei, tem uma boa notícia para você hoje da palavra do Senhor, e a boa notícia é, se você se vê fraco, você é fraco mesmo, e você não precisa ser forte. A única coisa que você precisa é receber a força que vem do Senhor, ser fortalecido por Deus e saber que Ele é quem guerreia as suas guerras, é Ele quem conduz a vitória, que não é o seu braço, mas é o braço dele que te conduz à vitória, em nome de Jesus. Creia que Deus é por você. O apóstolo Paulo, ele continua nos orientando em relação a essa vitória nas guerras. E além de falar que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele vai nos explicar quem é o nosso inimigo, contra o que lutamos, porque muitas vezes não somos bem-sucedidos nas guerras porque atacamos aquilo que não é o inimigo. Nos viramos contra aquilo que não é o inimigo. Empunhamos as nossas armas e colocamos o alvo naquilo que não é o inimigo. Paulo diz claramente, nossa luta não é contra homens. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você sabia que às vezes não, em todo momento que tiramos o alvo da nossa guerra, dos principados e potestades, e colocamos nos homens, somos derrotados nas batalhas. Não existe ser humano que seja seu inimigo. Entende isso daqui? Pessoas podem se levantar contra você, te caluniar, fazer fofoca, fazer tudo que é tipo de coisa ruim contra a sua vida.
mas a sua guerra não é contra essas pessoas. A sua guerra não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra seres humanos. O cristão que luta contra seres humanos, ele se coloca numa posição muito complicada na batalha espiritual. Entenda isso, meus irmãos. Seres humanos são alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E se talvez o inimigo está usando algumas pessoas para se levantarem contra a sua vida, se o inimigo está levantando pessoas para te ferirem, para te machucarem, para tentarem roubar coisas de você, lembre-se do que eu estou dizendo aqui, lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz. Não coloque essa pessoa como seu inimigo. Continue vendo essa pessoa como alvo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. É alguém por quem você tem que orar, para que essa pessoa venha ao arrependimento, creia em Jesus Cristo, se renda à vontade de Deus e se alinhe àquilo que é o propósito do Senhor. Por isso que Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. O que Jesus estava ensinando? Está alinhado aqui com o que Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra pessoas. Mesmo que uma pessoa se levante e diga abertamente, eu sou inimigo seu, você nunca vai olhar para aquela pessoa e ver essa pessoa como seu inimigo. Porque, por mais que ela se levante como sendo seu inimigo, se ela tiver fome, você vai dar de comer. Se ela tiver sede, você vai dar de beber. Se ela falar mal de você, você vai falar bem dela. Em outras palavras, você nunca vai enxergá-la como seu inimigo. Você vai entender que ela pode estar sendo usada pelo seu inimigo, mas ela não é seu inimigo. Olha isso daqui, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Não temos que lutar contra a carne. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! Por que as nossas armas são espirituais e não são carnais? Por que as nossas armas são poderosas em Deus e não poderosas na força do nosso braço? Porque nós nunca vamos apontar as nossas armas para homens. Nós vamos apontar as nossas armas para o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás e seus demônios. Nunca levante as armas espirituais contra pessoas. Irmãos, não existe esse negócio, eu quero falar muito abertamente aqui, não existe esse negócio de você orar para fulano morrer, não existe esse negócio de você orar para ter vingança, não existe esse negócio de você ficar orando e jejuando para que o outro viva a desgraça. Irmãos, isso não é de Deus, isso é do maligno. Isso não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas fulano está falando isso, fulano está falando aquilo. Ah, que Deus mate, que Deus leve, que Deus dê doença, que Deus faça... Não. Não use as armas espirituais contra pessoas. Não use as armas espirituais contra seres humanos. Eles não são seus inimigos. Eles podem estar sendo usados pelo seu inimigo, mas eles não são seus inimigos. Agora é fácil isso? Eu sei que não é, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. Na hora que você está sendo ali perseguido, na hora que você está sendo afrontado, caluniado, na hora que você está sendo ferido, dependendo do seu temperamento, a vontade é usar as armas naturais mesmo, é ou não é? A vontade é usar a força que tem no braço. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas é completamente possível, porque a palavra de Deus nos traz essa orientação. E se a palavra de Deus nos traz essa orientação, se a palavra de Deus nos traz essa ordem, é porque Deus nos fortalece para cumprirmos aquilo que a palavra de Deus diz. Não lute contra carne e sangue, entenda isso. Não aponte as suas armas contra pessoas. Não aponte as suas armas contra pessoas. Contra quem que lutamos? Terceiro, lutamos contra principados e potestades. Olha lá, Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Lutamos contra principados e potestades. Agora olha o que a Bíblia diz. Olha aí. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Presta atenção nisso daqui, querido. O inimigo que Paulo diz que você tem lá em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Aqui em Colossenses 2, a própria Bíblia vai mostrar para a gente que esses principados e potestades, que são os nossos inimigos, eles já foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário. Olha que boa notícia é essa, meus queridos. Nós lutamos contra inimigos que já são derrotados. Você precisa entender isso. Cristo já triunfou sobre eles na cruz. Cristo, ao completar a sua obra, ao morrer naquela cruz, ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo e os expôs publicamente. Então, quando o inimigo se levanta contra você, você precisa olhar para o inimigo e entender o seguinte: aquele principado, aquela potestade, esses demônios que estão se levantando contra mim, já foram derrotados por Cristo lá na cruz do Calvário. Isso muda toda a nossa visão a respeito dessa guerra espiritual. Porque nós não entramos na batalha para ver se vai dar certo. Nós não entramos na batalha para ver se alcançamos a vitória. Nós entramos na batalha tendo a certeza que seremos vitoriosos ou que somos vitoriosos, porque Cristo já triunfou sobre eles. E se Cristo já triunfou sobre eles, nós triunfamos também com Cristo. Romanos 8,37, você conhece esse versículo muito bem. Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores contra quem, meus irmãos? Somos mais do que vencedores contra principados e potestades. O inimigo é um derrotado, glória a Deus. Quando você entra na guerra, não é para tentar vencer o inimigo. Quando você entra na guerra, é para dizer para o inimigo que ele já foi derrotado por Cristo. Então, se ele já foi derrotado por Cristo, ele tem que deixar de lado essa teimosia de ficar correndo atrás da gente. Ele tem que deixar de lado essa teimosia de ficar tentando guerrear contra a gente. Tudo que o inimigo quer que você pense, que você acredite, é que ele ainda não está derrotado, que ele ainda pode acabar com a sua vida, que ele é maior e mais forte que você. Bom, naturalmente ele é realmente maior e mais forte que você, mas você não está sozinho nessa guerra. Se você estivesse sozinho, com certeza o diabo e todos os seus demônios acabariam com a sua vida, acabariam com a minha vida, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus, podemos declarar com ousadia: somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que é importante a gente entender essa posição. Qual é a posição em que nós lutamos? A posição de onde lutamos. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios 2, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, onde nós estamos posicionados? Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Efésios 1, 20 a 23, esse poder
Efésios 1, 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Preste atenção, nessa guerra espiritual, a sua posição é extremamente importante. Uma das coisas mais importantes num momento de guerra é a posição do exército. Dependendo da posição do exército, já dá para saber se vai ser vitorioso ou se vai ser derrotado. Porque a posição, ela é extremamente estratégica. Exércitos extremamente fortes, por estarem mal posicionados, perderam batalhas. Em toda a história da humanidade nós vemos isso. Agora a Bíblia está dizendo para mim e para você, que a nossa posição, a posição que nós enfrentamos essa batalha, é em Cristo, nas regiões celestiais, e Cristo está acima, muito acima de todo principado e potestade. Presta atenção nisso daqui, nessa guerra nós não lutamos olhando de baixo para cima, nessa guerra nós lutamos olhando de cima para baixo, porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é um combate elevado. Esse é um combate elevado. Esse é o bom combate da fé. Nós não travamos ele no nível aqui de baixo, nós travamos ele no nível espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ah, como eu gostaria que essa revelação viesse ao seu coração de uma forma tão clara, como eu gostaria que essa revelação inundasse você no dia de hoje. Para que você possa viver vitória nas guerras, você precisa entender a sua posição. E mais do que isso, você tem que entender toda a sua armadura e como que ela funciona. Mas sobre isso, nós vamos continuar no próximo Open, nós vamos continuar essa mensagem. Nós vamos continuar te ensinando a respeito dessa guerra, dessa batalha, como ser vitorioso nas guerras. Hoje, o que eu quero que fique tão claro no seu coração, na sua mente, é que você precisa se fortalecer no Senhor. Não é a sua força, é a força do Senhor. Você precisa entender que os homens não são seus inimigos. Seu inimigo é o diabo e os seus demônios. Mas, seus inimigos, eles já foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário. E Cristo, com a sua obra na cruz, te deu uma posição privilegiada nessa guerra. Você está nele, você é corpo de Cristo, então você guerreia de um lugar elevado, das regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu já quero te dizer hoje que isso, só isso que nós falamos até aqui, já é para você colocar um sorriso grande no rosto, sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Tantos irmãos enfrentando tantas guerras, tantas batalhas, mas hoje, nesse momento, eu declaro sobre eles o fortalecimento que vem do Senhor, eu declaro sobre eles a revelação da Tua Palavra, eu declaro sobre eles, Deus, que eles vão começar a entender e enxergar a posição onde eles estão. Traz a eles a revelação da cruz, traz a eles a revelação da obra de Cristo, traz a eles a revelação de quem eles são no Senhor, para que eles possam entender a posição privilegiada que o Senhor os colocou e os estabeleceu. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Se você quer uma oração, ou se talvez hoje você diz assim, olha, eu quero mais do que uma oração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu estou enfrentando muitas guerras, mas eu não estou nessa posição porque eu não estou em Cristo. Eu não estou nessa posição privilegiada, nessa posição de vitória, porque ainda não recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, se você hoje diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero sim fazer parte do corpo de Cristo, eu quero voltar, talvez você precise de reconciliação, a gente quer orar por você.
Ligue para esse número que aparece na sua tela, é o telefone da paz. Nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida e Deus fará uma obra maravilhosa na sua história, te dando uma nova história, um novo começo, uma nova vida. Ligue agora mesmo, nós estamos prontos para orar por você, para te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, vamos viver vitória nas guerras e até o próximo Open, se Deus quiser.